Feliz sábado. Agora, para louvar o nome de Deus, vamos cantar o hino Toma Meu Coração em pé. Então, agora vamos apresentar a plataforma. Esse é o pregador, o Alice. E essa é a Adriana, lá da igreja de Bom Sucesso de Gravataí. E desse lado aqui eu, né? Você já me conhece. Então ele vai trazer a palavra, né? Que Deus abençoe ele, que ele esteja o Espírito Santo com ele, não seja ele que fale. Ele tem as motos lá, o pessoal da Adventista lá, ele comanda o pessoal lá, e eles fazem vários trabalhos missionários, e é tipo assim a asa, eles acolhem as pessoas, eles dão roupa, eles dão alimento,
trabalho deles lá em Gravataí. Amém. Pode sentar então. Bom sábado, igreja. Bom sábado. Maranata? O Senhor veio. E nós iremos com Ele. Amém. A gente fala sempre isso lá na nossa igreja, porque o nosso maior desejo é justamente irmos com o Senhor nas nuvens, né? Se encontrar com Ele para podermos viver as transformações celestiais. Mas, enquanto isso, a gente tem que passar pelos episódios da vida, não é verdade? A MM Na veia, e Cristo. no coração. Ó, eu achei que só esse é o nosso grupo de assim como a gente tem o Maranata na igreja, a gente tem esse grupo de guerra nosso do AMM, né? Eu vou explicar para vocês por que eu estou assim, por que ela está assim, né? Mas que bom que a Beth, a Isolete e a Áurea se lembraram como é que é nosso grupo de guerra. Até porque elas eram nós membros da nossa igreja lá, né? A Isolete ainda é. A Áurea e a Beth eram membros da nossa igreja lá, né? Vou me apresentar como eu sou o Rodrigo, sou capelão da sede do AMM de Gravataí, né? Sou ancião da minha igreja, ancião hospital também, né? Do meu espírito. A Dani é a secretária da sede do AMM de Gravataí e da igreja Hora do Sucesso também, né? E foi um prazer estar aqui pela primeira vez, aceitar o convite da irmã Áurea, né? Dedé, como é conhecida, estar aqui pela primeira vez de muitas, se Deus quiser, né? Amém. Então, já expliquei um pouco como a gente, por que a gente está vestido assim, né? Hoje a gente veio de carro, a gente veio trazer motonete, né? Então a gente não pôde vir de moto, mas na próxima vez de moto, vamos mostrar como é que é ser motociclista. Antes de eu falar no pastor, eu queria ver quantos aqui são motociclistas. Quero ver as mãozinhas. Vem com a mão levantada. 1, 2. Você é a minha secretária aqui, então 3, 4, ali ó. Aqui ó. Não, eu tenho mais um carro lá para esse caso. Está vendo esse livro aqui, pessoal? Esse livro é similar ao livro que nós temos todo ano, como ele falou ali nos anúncios, tá? Só que ele tem uma temática mais motociclista. Ele fala praticamente os mesmos assuntos, mas ele joga o livro motociclístico, as nossas realidades no trânsito e na vida espiritual. Então, entrega para cá, não ficar com a mão levantada, por favor. Esse livrinho aí. Esse não é do ano, tá? Aqui a moça também. Esse não é o plano, não tínhamos do ano ainda, mas vai vir no ano que vem, agora 2023, que o tema vai ser justamente aqui. Lá. Então vai ter o livro no ano que vem, o tema vai ser o grande conflito, né? Então eles vão fazer um livro do motociclista, que é parecido com esse da igreja, só com a temática do motociclista com o tema do grande conflito. Bom, eu vou dar alguns dados para vocês antes de entrar no sermão, o que é exatamente esse ministério. Tá? Eu sei que o meu tempo está lá, curtindo, está contra mim. Eu vou explicar para vocês. O AMM começou nos Estados Unidos em 2008 e chegou no Brasil em 2013. Nós vamos fazer 10 anos ano que vem. Nosso aniversário vai ser lá no Espírito Santo, em novembro do ano que vem. Nós temos 126 regionais e temos 7 regionais, ou 7 sedes só aqui no Rio Grande do Sul. Gravataí, Taquara, Bagé, Porto Alegre, Santa Cruz da Patrulha e outros. Cruz Alta vai ser a primeira. Nós temos mais de 2.000 livros, tá? Nós estamos presentes em 21 estados. Nós entregamos mais de 15.000 livros, 15.000 DVDs, 220.000 folhetos e 150.000 livros missionários como esse que vocês receberam agora para pessoas que às vezes não conhecem esse lado do Ministério Adventista do Motociclista, do Ministério Motociclístico. Nós também distribuímos centenas de toneladas de alimentos e o Brasil é a maior representação do AMM no mundo. Começou nos Estados Unidos, mas chegou no Brasil, o brasileiro dominou tudo. Nós somos a maior representação do Ministério Adventista de Motociclistas no mundo. Isso quer dizer o quê? Vocês viram ali bem no finalzinho, o rapaz ali, nos últimos slides, ali, junto com o outro, fazendo um sinal assim, tipo como se fosse das Libras Eu Te Amo. Aquele rapaz ali, para vocês terem uma ideia, vocês sabem quem é ele? Alguém conhece ele? Não? Eu imaginava que não. Esse rapaz, ele é ateu, para vocês terem ideia. E ele está lá, junto com a gente, e escutava.
Assim como funcionam os inovadores, eu vou explicar um pouco para vocês. Para quem já é adventista, por exemplo, como eu e a Dani, a gente entrou, a gente vai passar por um período de 1 ano de avaliação do AMM, que é a avaliação dos dois lados. Tanto nossa, se a gente quer ficar isso, esse ministério é nosso, a gente quer ficar, ou não. E a avaliação do AMM para nós. E aí como é que funciona? Em 3 meses a gente ganha uma camiseta, tá? Porque posso usar a camiseta oficial do AMM. Com 6 meses tem um meio escudo ou meio encoletamento. O que seria isso? Você ganha essa parte aqui, né, da frente do colete com o seu nome, com o seu estado, o país, né? E cargo não ganha ainda. E com 1 ano você ganha o escudo completo, feito uma cerimônia de escudamento completo, que é quando você ganha esse logo gigante aqui do AMM, que é o logo da igreja. Eu pergunto para vocês já viram em algum ministério, gravadores, corais, algum logo tão grande, alguma farda, uma roupa da igreja? Não, né? Vocês veem o tamanho da responsabilidade que a gente tem quando a gente está no trânsito de moto em estar com esse logo nas costas. E quando você passa, as pessoas veem, olha lá, é adventista, porque esse logo está aqui. E aí eu falei para um rapaz ali que ele é ateu. Para quem não é cristão, quem não é adventista, você só tem que fazer 2 cursos. Um curso que é voltado para o motociclismo, né? Ele é o curso da igreja, o AMM, e fazer um dos demais cursos que nossa igreja tem. Feito esses 2 cursos, você pode ser estudado 100%, porque você já entendeu tudo. Ele precisa se batizar? Não, ele não precisa se batizar. Ele precisa ter feito os 2 cursos, ele já está apto. Como esse rapaz, que a gente mostrou na foto ali. E também tem um casal, que eu e minha esposa temos um estudo bíblico para eles, um casal que é bem católico, né? Bem católico, bem praticante, como o irmão falou na lição, sabe? E eles estão lá sempre junto com a gente, eles são muito participativos. E o que eu falei do rapaz que é ateu é que assim, ó, ele é um dos AMMs mais alegres que nós às vezes. É o primeiro a chegar, é o último a sair, é participativo, está sempre nos eventos com a gente, porque a gente às vezes vai em eventos em que às vezes tem rock, tem trocas, tem pessoal que não conhece o Deus que nós conhecemos. E nós vamos para ser o quê? Luz lá naquele meio. Então esse é o ministério dos ciclistas adventistas do AMM. Essa seria a breve introdução sobre o que nós fazemos, como nós agimos e como nós fazemos o nosso ministério lá. Da honra e glória de Deus, obviamente. E eu gostaria de hoje ver na Bíblia o tema, como a gente está falando de paz, o que é ser pai segundo o coração de Deus. E eu gostaria de abrir com você com a Bíblia em alguns versos. O primeiro verso é em Provérbios 3, verso 11 e 12. Quem é que está com esse verso? Provérbios 3, 11 e 12. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Então, o que o pai faz? Um pai, ele é aquele que oferece afeto, amor e faz de tudo para que seu filho seja bem e feliz e satisfeito. Mas não é apenas isso. Um pai também precisa ter a capacidade e sagacidade e inteligência de repreender, ensinar e fazer com que o filho entenda o que é o certo e o que é o errado. O papel de pai também é um papel difícil que exige muito e principalmente maturidade. E aí na Bíblia, Jesus nos diz que nós temos que ter o quê? Maturidade espiritual. Nós temos que chegar à altura e maturidade de Cristo. Você quer ser um bom pai? Você quer ser um bom líder? Porque quando eu falo pai, aqui muitos talvez não tenham mais o seu esposo, então a mãe faz o papel de pai e mãe. Às vezes uma outra pessoa faz o papel de pai e mãe. Mas quando eu estou falando de pais aqui, eu quero que vocês reflitam também na liderança. O papel de um líder é similar ao papel de um pai. Tem que ajudar, fortalecer, fazer crescer, mas também tem que o quê? Às vezes puxar o freio, prender. Não é esse caminho. Vocês sabem por que eu estou na igreja hoje? Um dos motivos que eu estou na igreja hoje está aqui.
Se levanta um pouquinho mais, Alete. Quando eu era menor que essa irmã aqui, isso faz muito tempo, na igreja lá na Concesso, quando eu tinha 6 anos de idade, ela foi minha professora na escolinha. Então, veja como é importante o trabalho que ela fez. Às vezes a gente se decepciona porque assim, a gente faz um trabalho na igreja e vem meia dúzia de pessoas. A gente faz um trabalho na igreja e não vinga, e a maioria sai da igreja. Mas Deus sabe das coisas. O trabalho que Jesus disse para ti, como pai, como líder, como mãe, é de plantar a semente. O trabalho de conversão não é teu. O trabalho de conversão é do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Deus seja louvado. Amém. Pode sentar, irmão. Muito obrigado. Obrigada. Deus te abençoe. O segundo verso, eu acho que está com a irmã Laura que eu tinha foto, quer ver? Está em Salmo 103, verso 13 ao 16. O afeto fraternal de pai. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Esse é o afeto de Deus por nós. Ele nos conhece. Eles sabem até a nossa estrutura do pó que nós viemos. Você não pode enganar a Deus. Você não pode tentar barganhar com Ele, porque Ele conhece você. Ele quer o seu melhor. E às vezes, como nós estamos estudando esse trimestre, Ele vai permitir, assim como permitiu na vida de Jó, que nós passemos por dificuldades, que nós passemos por crisóis, sejamos purificados. O crisol serve para você colocar lá o ouro e extrair o máximo de impureza dele até ficar puro. Nós só vamos subir ao céu, meus irmãos, quando nós tivermos um caráter parecido com o caráter de Cristo. Não igual, porque isso é impossível, mas parecido. Porque o caráter é a única coisa que nós vamos levar nessa terra. É quem você é. É quem você é quando ninguém está te vendo. Que tipo de pai você é? Que tipo de mãe? Que tipo de líder você é? Você realmente é aquilo que você está quando você está aqui na frente, ou você é outro tipo de pessoa? A mensagem de Deus para nós, quando a gente olha para os pais da Bíblia, a gente vai ver exemplos de pais que devemos seguir e pais que não devemos seguir. E a Bíblia é feita de contrastes, coisas que estão ali justamente para mostrar que isso não é o caminho certo, e outras que estão ali para nos mostrar este é o caminho certo. E continuando então, eu gostaria de ver com vocês aqui o seguinte: nesse verso que a irmã falou, tem algumas instruções, que é: há muito que aprender sobre a relação entre pais e filhos, muito que aprender sobre empatia, perdão, compreensão e amor. Pais são capazes de tudo para defender os seus filhos e estão sempre dispostos a ouvir e analisar profundamente cada situação, procurando compreender as razões e buscando as melhores soluções. O pai precisa educar esse processo, e esse processo exige muita compreensão. O fato de educar, ele é um fato dolorido. Se você parar para pensar na história da borboleta, se você for lá e tirar do casulo a borboleta, ela nunca vai ser uma borboleta, ela não vai voar. Ela precisa passar por aquela pequena dor, por aquela pequena força que ela vai fazer para romper o estado de larva, o estado de casulo, numa bela borboleta. Muitas vezes Deus não vai pegar e tirar os sofrimentos da nossa vida, porque Ele precisa permitir que aconteça isso. Eu digo permitir, não fazer, para que a gente possa aprender com aquilo ali. E muitas das vezes nós saímos muito mais fortes de uma tempestade do que quando entramos, não é verdade? Se nós olharmos para a vida de Jó, nós percebemos que ele saiu melhor ou pior depois de passar por tudo aquilo que ele passou? Melhor ou pior? Melhor. Por que ele saiu melhor? Porque ele foi provado, ele passou pela pressão. Um pai, assim como Deus, ele nos permite muitas e muitas vezes que nós passemos por dificuldades. Por que eu estou sentindo essa dor? Por que eu estou fazendo isso? Por que está acontecendo comigo? Por que eu perdi a pessoa que eu amo? Isso pode acontecer com nossas vidas. Passamos por uma pandemia e muitos perderam os entes queridos, pessoas que amam, e a gente fica triste por isso. Mas Deus sabe de todas as coisas, e Ele quer o nosso melhor.
E mesmo nessas coisas doloridas, é que Ele nos fortalece, nos permite nós nos fortalecermos. O terceiro verso está lá em Êxodo 20, verso 12. Pai é o nosso maior exemplo. Quem é que está com Êxodo 20, verso 12? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Obrigado. Neste livro de Êxodo, temos 10 mandamentos que o Senhor escreve para Moisés. Um deles sempre será o nosso primeiro contato com o mundo, o nosso maior exemplo de vida. Siga sempre os ensinamentos deles e você viverá longos dias nessa terra. Se nós fôssemos, se alguém que tem toque, sabe, tipo, tem que estar bem simétrico, as coisas têm que estar bem certinho, alguém tem? Não? Tá, ali, não tem. Não precisa levantar para a outra. Tá. Tipo assim, eu não tenho toque, mas eu gosto das coisas mais simétricas, eu gosto das coisas no meio, cercadinho, né? Eu fico pensando nas tábuas da lei. As tábuas da lei não são simétricas, correto? Porque tem 4 mandamentos de um lado e 6 do outro. Se são 10, é melhor 5 e 5? É melhor. Por que Deus colocou 4 no um e 4 e 6 no outro? Porque os 4 primeiros a gente sabe que são para Ele. E os outros 6 são para o próximo. E quem é o primeiro e próximo que você tem? Qual é o primeiro mandamento que tem para o próximo? Honra teu pai e tua mãe. Você vê um ponto aí importante, o fardo, a missão e a alegria de ser pai, de ser mãe, mas também de ser filho. Porque todo mundo aqui que é pai e mãe também é filho. Você nasceu, você está aqui, você é filho também. A missão é para todos. Então veja como honrar pai e mãe é uma coisa tão importante. Por isso que você tem que honrar seu pai. Porque depois, como diz a minha mãe, né, flores em vida, né, que ela gosta daquela música, então ela fala isso, né? E depois que morreu, não adianta. Não adianta ir lá no túmulo, a pessoa não está vendo. Você está fazendo para você ou para os outros. O momento de honrar pai e mãe é agora. O momento de fazer o que for possível fazer por ele é agora. Né? Então, com esse sentimento de fazer, honrar pai e mãe, a gente deve todos os dias tentar viver, tentar pensar nisso. Tá? Eu estava comentando no encontro que teve de intenções semana passada, nós fomos ter minha esposa. Eu falei para você assim: pô, minha mãe era da igreja, saiu da igreja, e por que agora ela quer voltar para a igreja? Até eu acho que eu não te contei, Beth, minha mãe vai se passar também em setembro, para a glória de Deus. E eu fiquei perguntando sempre por que agora ela quis voltar, né? E aí o José, que é o outro ancião da minha igreja, falou assim: porque ela tem um filho da igreja que foi bem educado, né, pelos professores, por ela. Então, tipo assim, ela sente que deve voltar para a igreja nesse momento. Entende? Então, a gente já marcou o batismo da primeira ficha que passou para esse trimestre, foi inclusive da minha mãe. Então, tem que apoiar ela, entende? A minha mãe, ela tem algumas dificuldades, ela não entende bem a palavra de Deus como nós entendemos, como nós estudantes da Bíblia entendemos. Mas eu não vou pedir ela disfarçar, porque eu sei que Deus julga pelo conhecimento do seu coração. Quem você é no seu coração? Então eu tenho que pegar e apoiar ela. E agora, né, que faz pouco tempo que a gente comprou o carro, a gente só tinha moto, né, pessoal? A gente era a MM raiz mesmo, a gente estava na chuva e tinha moto. Os eventos, 200 km de distância, a gente só na chuva. Agora a gente tem tela, a gente tem que comprar um carro. Passa uns 2 meses, né, a gente comprou um carro, dá para trazer as pessoas, né? Então, tipo assim, minha mãe está indo na igreja todos os dias, ela tem problema na perna, ela está indo na igreja todos os cultos, ela está indo, sabe? E aí, se eu falou assim, é por causa de ti, porque eu não falei nada para ela. Ela já sabe que eu sou adventista, ela sabe no que eu creio, ela sabe que eu não faço nada, não sabe, ela sabe das coisas. Mas ela começou a ver de uma forma diferente. Você tem que ser luz para os seus pais. E vocês, pais, têm que ser luz para os seus filhos. Porque o primeiro maior exemplo que seus filhos vão ter de caráter, e lembre que eu falei lá no começo, o caráter que a gente leva para o céu, é com vocês. Então a maior responsabilidade é de vocês, pais. Entende? Eu vi que tem bastante criança aqui na frente. A responsabilidade é de vocês. De salvar o caráter dessa criança. De não sermos como dito ao mundo. De sermos realmente um povo especial, separado, diferente. Como a Bíblia diz que nós devemos ser santos.
Santo não é aquele que está lá beatificado. Santo é separado, diferente do mundo, que não anda conforme o mundo. É isso chamado que eu sei para vocês pais e para vocês filhos também. Continuando aqui, como eu tinha falado, né, nós vamos ver exemplos agora que não devem ser seguidos. Eu vou mostrar um contraste para vocês que está lá em 1 Samuel 13 e depois em 2 Samuel 13. O primeiro contraste é que Samuel, logo no começo, foi chamado por Deus para ser o quê? Para ser um alerta para o sacerdote Eli. Que os seus filhos não seguiam o caminho do Senhor. E infelizmente, Samuel foi um grande líder, foi um grande juiz, mas infelizmente, como pai, ele caiu no mesmo erro que Deus tinha chamado lá no começo dele para dizer para Eli que seus filhos estavam errados. Porque os filhos de Samuel eram parecidos com os filhos de Eli. Eram pecadores, eram pessoas ruins. Tanto que Samuel foi o último grande juiz e o povo de Israel pediu um rei. Por quê? Porque não queria que os filhos de Samuel sucedessem no lugar dele. Eles não eram exemplos. E aí volta aquilo que eu falei. Nós temos que ser exemplos. Mas agora vamos falar do principal exemplo que eu vejo na Bíblia. Até a gente veio conversando ali nós três no carro. E a Dani, ela não sabia conversando com meus irmãos, mas deu um spoiler do sermão lá. Né? Nós vamos falar de um pai em especial, que é o rei Davi. Lá em 2 Samuel 13, eu não vou ler o capítulo porque é muito grande, mas vocês conhecem, tem a história de Amon, que abusou de Tamar. Tá? Os dois filhos do rei, tá? Porque o rei tinha muitas mulheres, então tinha vários filhos, vários príncipes. E esse Amon, ele gostou muito de Tamar porque ela era uma mulher muito bonita e ele abusou. Ele armou um esquema lá e abusou dela. E aí, se nós formos olhar o Antigo Testamento, o que a Bíblia diz que deve ser feito com um abusador? Morte. É isso que a Bíblia recomenda. O que o rei Davi fez? O rei Davi, lá no verso 21, ele ficou o quê? Quando o rei Davi soube de tudo isso, ele ficou furioso. Ele apenas ficou furioso. Você teve a sua filha estuprada pelo seu irmão e você fica furioso. A gente entende que como pai seria difícil puni-lo com a morte, mas como rei, esse era o caminho porque ele fez uma coisa errada. E nós vamos ver o que Ellen White comenta sobre esse fato. Que na verdade, o rei tinha que ter tido uma posição e uma postura dura ali. Difícil, porque é filho dele, mas ele tinha que ter tido uma postura. Porque esse pecado ele só se prolongou. E o pecado chama pecado. Vamos ver aqui. Patriarcas e Profetas, no capítulo 72, na página 727, fala o seguinte: Davi tinha negligenciado o dever de punir o crime de Amnon, e por causa da sua infidelidade do rei e pai e da impenitência do filho, o Senhor permitiu que os acontecimentos tomassem um curso natural e não restringiu o salão. Quando os pais ou governadores, e aqui eu coloco líderes da igreja, negligenciam o dever de punir a iniquidade, Deus mesmo tornará o caso em suas mãos. Seu poder repressor será até certo ponto removido das forças do mal, ou seja, Deus vai, em vez de Deus pegar e frear o mal, ele vai deixar acontecer o livre curso natural, será até certo ponto removido das forças do mal, de modo que surgirá um séquito de circunstâncias que castigará o pecado com o pecado. A gente sabe que depois o outro filho de Davi armou uma festa para todos os filhos, para todos os príncipes, mas na verdade passou 2 anos e ele não demonstrou que ele queria fazer esse mal a Amnon, porque esse era irmão de sangue, no caso de Tamar. E o que ele fez? Ele armou essa festa, que na verdade era uma cilada, e matou o seu filho. A notícia que o rei Davi teve foi de que todos tinham morrido, mas na verdade só tinha sido morto aquele lá. E o rei teve um impacto muito grande na sua vida, porque imagina receber essa notícia. Mas ele, como rei, como pai, ele entendeu que aquilo era uma consequência da falta de atitude dele.
Nesse episódio a gente percebe, meus irmãos, que a gente tem que tomar às vezes atitudes mais drásticas, mais enérgicas, para que não aconteça um mal muito maior depois. No fim da história, a menina foi estuprada e ele perdeu um filho. Isso poderia ter sido cortado pela metade. O mal poderia ser menor. Mas ali, como o próprio livro da Noite comenta, o pecado chama o pecado. Nós não podemos ser negligentes com nossos filhos, nem nós com nossos pais, nem com a liderança da igreja, nem com a igreja do Senhor. Nós estamos cada vez mais perto da volta de Cristo. Os acontecimentos estão nos apontando para isso. Nunca antes na história nós tivemos uma epidemia a nível mundial. É a primeira vez. Tinha gripe suína lá no lugar tal, tinha gripe aviária lá no outro lugar. Quando você pensa no isso, vocês não ficam pensando assim: nós estamos realmente vivendo aquilo que a Apocalipse previa, aquilo que Mateus 24 previa? Guerras, fomes, pestilências, pais contra filhos, filhos contra pais. Nós estamos vivendo sim o comecinho, porque como nós damos a lição hoje, vai piorar. Nós estamos no comecinho do final dos tempos. Nós estamos no início do fim. E nós bem sabemos que sim, vai piorar. Eu poderia vir aqui e dizer, não, vai melhorar e tudo mais. Algumas coisas melhoram na vida particular de cada um, outras pioram, mas a nível mundial tem que piorar para que realmente Jesus volte. Porque o cenário que é escrito na Bíblia que vai acontecer é um cenário destruidor, um cenário terrível. Então vai piorar tudo. Para nós como cristãos principalmente. A gente nem chegou na perseguição. A gente nem chegou na perseguição. Imagina quando chegarmos. Por isso que eu digo, pais, preparem bem o caráter dos seus filhos, para que eles ocupem esse lugar aqui e levem adiante a mensagem do Evangelho. Porque eu não vou ficar aqui para sempre. Muitos não vão ficar para sempre. Talvez quando Jesus voltar, muitos de nós já vamos ter livre. Mas como Paulo diz, que nós louvamos o Senhor, porque morrer em Cristo é lucro. Vocês estão tímidos hoje, hein? Ou estou todo mundo de jejum, né? Geralmente quando eu vou pregar, eu faço no meio de jejum, né? Então o pessoal está tímido ou está de jejum. Eu quero contar uma história para vocês que ilustra bem o que a gente está falando hoje, nesta manhã. Ainda temos tempo. Certa vez, um homem muito rico, fazendeiro, ele tinha muitos bens e muitos empregados. Vamos pensar tipo Jó. Tinha muitos empregados, era riquíssimo. Mas esse homem, ao contrário de Jó, ele só tinha um filho único. E esse filho era festeiro, só fazia farra. Esse filho, ele gastava tudo que o pai tinha. Isso que o pai era muito rico. E gostava de farra, não gostava de trabalho, gostava dos seus amigos, que eram mais doadores. E o pai dele sempre orientava: pai muito sábio, meu filho, esses teus amigos só gostam de ter dinheiro. Fica sem dinheiro para ver o que acontece. Parecida com a história do jovem rico. Quando perdeu todo o dinheiro, perdeu os amigos, né? E esse pai insiste com esse filho, mas vendo que esse filho não vai nunca dar ouvidos a ele, ele já está avançado em dias, ele pede para os seus funcionários fazerem um celeiro, um pequeno celeiro, na sua fazenda, num campo lá. Aí os funcionários vão lá e fazem esse celeiro. E esse pai vai lá e faz dentro do celeiro um pedestal e uma forca e uma placa de madeira. Na placa está escrito assim: para você nunca mais desprezar as palavras do seu pai. E chamou seu filho para mostrar: está vendo essa placa aqui, meu filho? Essa placa aqui é para ti. Quando acontecer isso contigo, porque tu vai perder o dinheiro quando eu morrer, vai gastar todo o meu dinheiro, vai perder a fazenda, vai perder os animais, vai perder os funcionários, não vai te sobrar mais nada. Então, quando tu tiver perdido tudo e perdido todas as tuas esperanças, eu quero que tu chegue aqui nessa forca, olhe para essa placa e prometa para mim que você vai se enforcar. Triste, né? O filho seguiu: não, capaz, mas isso nunca vai acontecer. Mas para não brigar com o pai, não prolongar aquela conversa muito mais, sabe quando quer fugir? Diz sim, tá bom. Ele prometeu para o pai. Passou-se alguns anos, esse pai veio a falecer
porque já estava alcançado dias. E esse filho fez exatamente aquilo que o pai disse que iria fazer. Torrou todos os bens do pai, vendeu as fazendas, os funcionários compraram, vendeu os animais, vendeu tudo. E perdeu os amigos. E quando ele se deu por conta de que ele não tinha mais nada, tinha perdido até a sua dignidade, ele pega, ele olha mais ao longe, ele vê aquele celeirinho, ele vai lá, vê se tem alguma coisa para ele ainda ali, e ele vê aquela placa com aquele dizer, e ele simplesmente lembra de tudo que seu pai disse. E ele pensa o seguinte: ah, se eu tivesse ouvido meu pai. Ah, se eu tivesse uma segunda chance. Eu não pude cumprir as minhas promessas para o meu pai em vida. Então dessa vez eu vou pegar e vou cumprir a promessa que eu fiz para ele. Pelo menos na minha morte eu vou cumprir. Ele vai lentamente, sobe aquele degrau, aquele pedestal, passa a corda no seu pescoço e se atira. Por um breve momento ele sente uma pressão no seu pescoço, mas o pedestal que segurava a forca era oco. E nesse momento caem algumas joias, algumas pedras, ouro e um bilhete que dizia o seguinte. Deixa eu ver certinho, porque essa frase é importante. Essa é a sua nova chance. Eu amo muito seu pai. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que, mesmo quando você achar que aquela pessoa não vale a pena, continue lutando por ela. Esse pai planejou que, mesmo depois da minha morte, eu vou dar uma opção ao seu filho, porque lá ele vai estar na vida. E realmente aconteceu isso. Sabe de uma coisa, irmãos? Eu era uma criança muito bagunceira. Eu era um penteiro da igreja. E tem testemunhos aqui. Eu era aquela pessoa que a professora não iria levar no passeio. Sabiam disso? Mas foi o ancião que fez como essa história. Mas o Lético vai levar ele no passeio sim. Agora não vai levar essa ovelha negra. E levou no passeio. Hoje a gente ri disso, né? A gente ri, mas Ficou curiosa com o ancião lá. Mas hoje a gente ri disso porque eu dou graças a Deus pelo ancião que teve bom senso, né? E às vezes a gente tem que ter esse bom senso. quando você estiver lutando por aquele jovem da sua igreja, que está meio que debandando do lado das drogas, que está indo com más companhias, lute ao lado dele. Se ele for fraco, ore por ele, vença junto com ele. Porque é através do seu trabalho que nós vamos conseguir ter no futuro alguma resposta para o resultado. Será que eu estaria aqui se não fosse o ancião e a minha professora? A gente sabe que existem muitas circunstâncias que Deus usa, mas nessa circunstância, será que eu estaria aqui hoje falando com vocês? Talvez não. Não é verdade? Essa história nos diz que você tem que se importar com as pessoas, não é porque ele age diferente. Nós temos um amigo no AMN, que ele é tipo uma ovelha negra, assim, no AMN, meio rebelde, né? Não vou falar porque eu estou gravando o nome, mas a Laura sabe que é ela já viu. E esse amigo nosso, né? A gente vai lá, a gente conversa com ele e tal. E é adventista, né? Se fosse o cara que é ateu, tudo bem, não. É adventista. E a gente vai lá, conversa com ele. A gente sempre tenta orientar ele, nortear ele do lado correto, porque às vezes tem umas ideias mais rebeldes. Esse é o trabalho que você, como líder e como pai, tem que fazer. Não só pelos seus filhos, porque aqui, quem é líder nessa igreja é pai de todas as crianças daqui também, é mãe, porque eles se inspiram em você. E eu me inspirava em pessoas. E é por isso que nós temos que fazer todos os dias. Nós temos que ter contato com isso para poder fazer a diferença na vida das pessoas. Ser pai não é apenas gerar uma vida. Ser pai é caminhar lado a lado nessa vida. Como nós falamos na lição que uma irmã falou aqui, andar de mão dada com Deus. Porque com certeza, talvez não hoje, talvez não ano que vem, mas daqui a alguns anos, vocês vão estar colhendo os frutos
Não é verdade? Talvez quando você tiver de cabelos brancos, aí você vai estar vendo, eu trabalhei minha vida toda e nada aconteceu. Aí tu vê lá tem uma pessoa que eu posso dizer que eu ajudei a influenciá-la para estar do lado de Cristo. Amém? Amém. Esse tem que ser o nosso desejo. Nós não estamos aqui apenas para sentar nesses bancos e ouvir uma mensagem, sair das nossas casas e vivermos a vida normal. Nós estamos aqui para ser os influenciadores das pessoas ali fora, mas também aqui dentro. Influenciá-las para Cristo. Só que eu não posso ser uma influência de Cristo se eu não conheço Cristo. E é por isso que eu digo, nós temos que conhecer a Cristo cada dia. E como eu tinha falado, a Bíblia ela é cheia de contrastes. Nós estávamos em 2 Samuel 13, e ali em 1 Samuel 13 nós temos um contraste deste mesmo homem, Davi, que foi um pai relapso em relação aos seus filhos. Nós temos um contraste em que ali Samuel fala, homem segundo o coração de Deus. Como Deus já tinha enchido a medida da taça da sua ira de Saul, porque Saul não era um rei segundo o coração, Deus fala para Samuel, eu quero um homem segundo o meu coração, e eu já sei quem é. Está falando de Davi. Pode ver que a Bíblia, nesses contrastes, ela nos mostra que você tem altos e baixos. Davi foi escolhido por Deus por ser um homem segundo o seu coração, porque ele pecava e se arrependia. Vocês querem ter um homem que em menos de 15 minutos serviu a Deus e serviu ao diabo? Pedro. Naquele episódio de Pedro, Jesus pergunta para Pedro o seguinte: quem vocês acham que eu sou? E Pedro fala, movido pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus, menos de 15 minutos, fala, mas é necessário que eu morra, eu vou morrer daqui por tempo. Não, Senhor, não morre. E Jesus pega e diz assim, afasta-te de mim, Satanás. O pastor Tiago Reis ele fala que nós somos santos e profanos. Como nós vivemos aqui neste mundo de intempéries, nós somos bons e maus. E muitas das vezes nós somos compelidos por impulsos nossos, humanos, como Pedro foi. Satanás sussurrou e ele foi. A gente tem que cuidar para que a gente possa ser mais compelido pelo Espírito Santo de Deus, para falarmos coisas boas, para levarmos pessoas a Cristo, para sermos exemplos. E com esse contraste que nós vemos na Bíblia, a minha pergunta que é a verdadeira pergunta de todo esse sermão, que eu foquei um pouco só em Davi, mas mostrei em outros pais, você quer ser um pai, mãe, líder, segundo o coração de Deus? Eu quero ser. Eu quero ser um líder, um pai. Pai, eu não sou um filho segundo o coração de Deus. Para que Deus me use. Sou pai de feliz, isso. Para que Deus me use na sua casa, na sua obra, na minha vida. Para que a gente possa trazer pessoas para a luz. Um dos nossos lemas, a nossa música do AMM é ser luz na estrada. Jesus nos chamou para sermos luz, para mostrar às pessoas o certo e o errado, mostrar que o caminho que elas estão seguindo é o caminho da destruição e o caminho que nós queremos mostrar para elas é o caminho da salvação. E o meu apelo para vocês hoje, como indivíduos, como igreja, é que vocês sejam segundo o coração de Deus, melhores pais, melhores filhos, melhores líderes, melhores irmãos. Tá certo? Meu desejo para vocês é que vocês cada vez mais cresçam e que da próxima vez que vier aqui seja mais assim ainda e tem que fazer uma igreja ao lado, porque o Espírito de Deus está nessa igreja e ele quer usar cada um de vocês. Gostaria de chamar você para cantar então.
vamos cantar, vamos nos pôr de pé para orar nessa hora. Santo e bondoso Deus, estamos na tua presença para te agradecer por tantas maravilhas e milagres, por ter deixado a tua santa palavra que nós aprendamos a ser melhores pais, líderes na tua causa, na tua obra, Senhor Deus. Somos servos de lábios imperfeitos e puros, mas te pedimos, Senhor Deus, que aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração para ti, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor deseja que nós, como criaturas, lhe adoremos e estemos cada vez mais perto de ti, como o filho deseja estar perto do Pai. E nós queremos ter esse contato contigo, Senhor Deus. O contato de pegar a sua mão, Senhor, diariamente. Te pedimos também, Senhor Deus, que abençoe essa igreja, abençoe cada indivíduo, cada irmão, mas também abençoe essa igreja como um todo, Senhor Deus. Que ela venha crescer cada vez mais por ti, Senhor Deus, e trazer mais e mais pessoas a conhecer a tua maravilhosa luz. Te pedimos também, Senhor Deus, que perdoe nossas faltas e pecados e que o Senhor venha resplandecer o seu rosto sobre nós, para que nós possamos levar, assim como Moisés levou a luz no rosto dele para as pessoas, que nós possamos levar essa mesma luz de Cristo para as pessoas aí. Amém. Te pedimos tudo isso, não merecendo nada, mas por Jesus Cristo. Amém. Amém.